Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Bom, estamos aqui no 61º Encontro Ruralista, do podcast Pará Mais Agro. Estamos aqui com o Coronel Mário Solano, com o Márcio Santos, aqui, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Anajás, e com a Luísa Bonato, que é da Anoreg. E aí a gente queria conversar um pouco aqui, Luísa, que você explicasse como funciona a Anoreg para os produtores rurais que estão nos assistindo. Perfeito. A Anoreg é a nossa entidade de classe, é a sigla da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará, e ela tem por objetivo congregar os registradores para que a gente consiga centralizar a comunicação, entre outras funções. Eu, como diretora de comunicação, foco bastante nisso, na parte de comunicação. Então, o que acontece? Como o Dr. Márcio estava me trazendo aqui antes do podcast, ele tem uma demanda relacionada a um registrador em específico, e ele tem dúvidas sobre se a conduta do registrador está adequada. A Anoreg se presta, entre várias outras atribuições, a fazer a intermediação com esse colega registrador. A gente contatar o registrador e falar: olha, colega, temos uma situação aqui que o que nos foi apresentado é o seguinte, qual a solução que a gente pode chegar? E aí o objetivo nosso sempre é atingir a solução. O objetivo da Anoreg não é trazer punição para o registrador, e sim conseguir trazer solução para o produtor, que é o que o produtor quer. Minha área, eu acredito que se enquadra na possibilidade de requalificação simplificada. O registrador está dizendo que não. Existe a previsão legal que ele faça a chamada suscitação de dúvida, que é enviar um ofício para o juiz da comarca perguntando: o registrador decidiu certo na sua visão, seu juiz? Existe essa possibilidade, mas às vezes a pessoa quer uma solução mais célere ou uma solução que tenha menos cara de conflito. Tipo, eu não quero levar a situação para o juiz, eu quero às vezes trazer isso de uma forma mais leve, mais simplificado. Então ele pode enviar um e-mail para a Anoreg, anexar os arquivos, e a gente analisa e trata com o colega diretamente. Com isso a gente consegue trazer mais eficiência na nossa visão e demandar menos o judiciário, que também já está muito assoberbado, muito sobrecarregado de demandas. A Anoreg então poderia dar uma resposta ao produtor se aquela demanda dele é válida ou não, de acordo com a lei vigente, então. Isso, é possível que a gente faça esse trabalho. Doutora Luísa, é importante que também, não só os produtores rurais, mas toda a sociedade tenha conhecimento e clareza do que realmente, daquilo que é arrecadado nas serventias, realmente fica nas serventias. E para onde vai parte, uma parcela desse recurso que é adquirido, que é recebido nas serventias? Excelente pergunta, Coronel Solano. Então, inclusive seria interessante até a gente compartilhar com a FAEP, às vezes para vocês divulgarem, o gráfico de pizza que a gente tem, que demonstra visualmente, fica mais didático para todo mundo enxergar. Porque o que acontece, comparativo que a gente fez hoje mais cedo com o Coronel Solano era o seguinte: ele falou que o produtor, muitas vezes o que vende gado para abate, pro açougue, ele vende a um preço bem pequenininho, no final a carne chega na prateleira do mercado a um preço significativamente maior, e quando a sociedade reclama, ela reclama que o produtor está enriquecendo às custas dos outros passarem fome. Basicamente, essa é a dor do produtor. E nós, registradores, passamos por algo muito semelhante, porque o Estado nos vê como um ente arrecadador. Então, do que entra no balcão do cartório, o pagamento que o usuário faz, 27,5% vai para a Receita Federal, 17,5% vai para o Poder Judiciário, 5% vai para o município. Então, uma vez deduzidas todas essas fatias, aí a gente começa a pagar despesas trabalhistas, FGTS, INSS, remuneração dos colaboradores, as despesas de execução da atividade, compra de materiais, energia, água, enfim. Então, o que resta para o registrador, depois de deduzir tudo isso, é muito pouco, uma fração muito inferior a que o usuário paga no balcão. Só que quando o usuário, como ele entrega o valor, ele entrega o dinheiro ali no balcão do cartório, ele acha que o registrador está enriquecendo as custas dele. E não é isso que acontece. Esse valor que a gente repassa para os cofres públicos, a gente gostaria de acreditar, o valor que vai para a Receita Federal, por exemplo, que se reverte em benefício para a sociedade brasileira. Então é basicamente dessa forma que funciona, Coronel. Ainda tem os custos aí da tecnologia, né? Exato. A parte mais cara do meu cartório hoje, por exemplo, eu tenho um registro de imóveis no município de Anapu.
fica numa sala pequenininha, que é chamada de CPD, que é a Sala de Tecnologia da Informação, que a gente tem que ter servidores que funcionam independentemente de fornecimento de energia, com no break, que dura várias horas, que a gente consiga restabelecer o atendimento em 20 minutos em caso de catástrofe, enfim, são várias pressões normativas que a gente recebe para investir em tecnologia de informação no cartório com o objetivo de prestar um melhor serviço para a população, mas tudo isso custa. Então... Luísa, você podia dar uma explicação rápida para o produtor rural com relação à mudança agora do entendimento sobre os custos de registro das cédulas rurais? Boa. Isso é um tema que nós estivemos agora há pouco no encontro da FAEPA. Isso foi um tema que levantou muitos debates, porque, de fato, surgiu uma nova tabela, foi aprovada por lei uma nova tabela de emolumentos que entrou em vigor nesse ano de 2024. E essa tabela, num primeiro momento, previa que o valor da base de cálculo para cobrança dos emolumentos para registro de cédula seria o valor da garantia. Então, é o valor da fazenda, é o valor do imóvel que está sendo dado em garantia da operação. Ocorre que, recentemente, a Corregedoria Geral reviu esse entendimento, emitiu uma decisão com caráter normativo. O que quer dizer isso? Uma decisão que vira norma, que obriga todos os registradores do Estado a mudarem a forma de cobrança. Então, deixou de ser a base de cálculo o valor da garantia e passou a ser o valor da operação em si. Então, isso tende a reduzir o custo para o produtor rural e aconteceu naturalmente de vários produtores ficarem em dúvida, falarem, não, mas espera aí, 2 meses atrás eu registrei uma cédula, me cobraram com base no valor da garantia, então quer dizer que eu fui tapeado? Não, não foi isso que aconteceu. O que acontece é que o tribunal, vendo que seria mais benéfico para o produtor tomar por base o valor da operação, decidiu rever o entendimento e aplicar um caráter normativo para que fique menor o custo de registro da cédula. Márcio, acho que isso é importante, a gente ter esse tipo de esclarecimento aqui no Encontro Ruralista, para que a gente possa descer isso aí na base como presidente do sindicato, para poder até ajudar os produtores na fiscalização dessas ações dentro dos cartórios do município. Exatamente. Né? Eu acho que dentro de todos os nossos problemas, tá? Se eu pudesse citar 5, eu não sei se você é produtor rural também deve ser, né? De 5, eu arriscaria dizer que um deles é cartório. Você sabe disso, você sabe qualquer um deles, sabe? Às vezes é por desconhecimento mesmo, porque entrou tanta gente nesses concursos novos, tem o cartorário, o efetivo mesmo, não vai, manda eu não sei se é legal isso, tá? Ou então o cara decide fazer as coisas do achismo, ele acha que faz e faz mesmo. E sobra para quem precisa de uma certa celeridade na coisa, tá? Então você falou agora, doutora Luísa, que existe a possibilidade não é a certeza. Então, primeiro, você me disse assim, o que é que impede da gente entrar com um documento pedindo para que seja respondido sobre a atitude, né, de um cartorário que está errado, ao meu ver, vai estar errado em todas as análises da Noreg, inclusive. O que é que impede, o que impediria da Noreg dar esse documento dizendo, olha, houve realmente esse documento já foi analisado por nós, por equipe técnica especializadíssima, né, que deve ter na Noreg, e realmente isso foi indevido. Né? Mas no meu caso foi esse. Ele bloqueou sem ter o motivo de bloquear. Né? E tem outros casos. Eu posso citar o exemplo de um que eu também faço, eu tenho para de manejo florestal, né? E que um dos documentos que a SEMA me pediu é o reconhecimento do documento que a prefeitura faz declaração. E o cara não fez. Disse, não, eu quero saber, ele tem que vir aqui. Ele não entende mais nada. Ele tem que vir aqui porque isso aqui ele deu a entender que aquilo talvez não fosse legítimo. Entendeu? Tudo bem, ele podia, né, bater uma cópia, né, no município lá, bater uma cópia no outro dia ele mandava me prender, sei lá o que fosse. Mas ele não fez nada disso, ele disse que não, isso me atrasou um mês. Entendeu? Me atrasou um mês. Pronto, e isso aí para nós atrapalha, para mim atrapalha, viu, Fernando? Viu? Para mim atrapalha muito. Eu tenho casos de cartório aqui, por erros evidentes. Porque se for uma coisa certa, eu não vou brigar, vocês podem ter certeza disso.
situações de já deve ter tido isso, vocês dois, tá? Você também, antes de ser cartorária. Pô, certidão. Você dizer, parceiro, tá errado. Eu acho que se... Parceiro, tá errado, você manda fazer de noite, demora mais um mês. Márcio, eu acho que se não tem... Eu já tive situação de 4 vezes. E, meu amigo, meu nome não é esse. É o tal do... Ctrl-C e Ctrl-V, né? Eu vejo assim. Aí, eu queria que você respondesse sobre essa possibilidade. Qual é a diferença da possibilidade e da certeza de ter? Então, a Anoreg, ela, como eu informei, ela é uma entidade de classe. Então, ela tem por objetivo congregar os membros da classe e visando atender os interesses da classe e conectar eles à sociedade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não somos um órgão julgador. Então, se o senhor busca uma punição, nós não entregaremos uma punição para um registrador, porque nós não temos competência para isso, competência legal. Exatamente, entra o tribunal. Eu não me fiz entender. Não seria a punição, seria um caso específico. Tá? Nós temos uma assessoria jurídica, o senhor só precisa deixar concluir. Porque você disse ela já entendeu, ela já entendeu. Deixa ela terminar aqui a raciocínio dela. Continue, por favor. Eu preciso conseguir completar a frase. Mas é o seguinte, a gente não entrega punição, mas nós entregamos solução de que forma? Analisando o seu caso. Então, nós temos uma assessoria jurídica especializada, o senhor pode submeter seu caso a nós vamos olhar, falar, no caso do senhor Márcio, realmente nos parece aqui que esses documentos estão todos adequados, que eles possibilitam requalificação. Aí, qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos marcar uma chamada de vídeo com o senhor e o oficial do cartório de lá, por exemplo, ou só com o oficial do cartório de lá falando, olha, colega, percebemos aqui que tem uma situação que eu acho que passou ao largo da sua análise, por alguma razão teve um equívoco, vamos corrigir isso, vamos requalificar essa matrícula, a gente acredita que tem fundamento, precisa de assessoria, de ajuda para conseguir emitir a decisão de requalificação? A Anoreg tem um setor de tira-dúvidas específico para registradores, para o registrador poder enviar lá falando, olha, não sei como fazer com esse caso, alguém me ajuda. A Anoreg está ali para isso. Então a gente consegue entregar a solução nesse sentido. Vamos ser mais direto. A Anoreg não vai se esquivar. De forma alguma, jamais se esquivou. Não, eu estou sendo mais direto assim. Tipo assim, eu não vou meter nessa pelega aí. Vamos lembrar de um detalhe. Não, isso é importante que ela está falando. Não, eu acho mais importante. É importante porque abrange o que tu falaste, abrange tudo. Eu acho que o mais importante é essa interlocução da Anoreg com a entidade aqui, com a FAEPA. Entendeu? Porque o que acontece? É mais um recurso para que a gente tente resolver as coisas numa celeridade maior, mais rápido e no entendimento, porque tudo que você judicializa, você sabe o que acontece. Né? A demora, e nós não podemos esperar isso. O agro não tem tempo para esperar. Então eu acho que, nesse sentido, que eu acho importantíssima essa participação de vocês aqui no Encontro Ruralista e essa interlocução aqui com o Coronel Solano, para que a gente possa receber as demandas dos sindicatos, direcionar para a Anoreg e a Anoreg nos ajudar a dar celeridade nessas soluções. Beleza, você vê a importância da sua vinda aqui. Muito. Né, da presença também, mesmo que virtual, da doutora Moema, né, pela Anoreg, para justamente apresentar para os produtores rurais, e esperamos que os produtores reverberem isso nas suas regiões, não só dessa proximidade, mas dessa integração, dessa parceria que existe entre a Anoreg e entre a federação e, obviamente, os sindicatos dos produtores rurais, para que minimize esses conflitos e esses problemas. Ou seja, nós temos um canal de comunicação. E grande parte do que a gente percebe, pode me corrigir aqui, doutora Luísa, é o desconhecimento. Sim. Né? Então, nós percebemos aí na apresentação da doutora Luísa, da doutora Moema, a ansiedade dos produtores rurais externarem os seus casos pontuais. Apesar de não ser o local, aqui era uma questão de discussões mais gerais, mas foi muito importante a sua presença, doutora, aqui no Encontro Ruralista, para trazer essas informações. A sua palestra também foi muito esclarecedora e a gente só tem a agradecer essa disponibilidade da Anoreg, na presença de vocês, sua e da doutora Moema, e deixar claro, viu, Fernão, Márcio, sempre foram parceiros. Eu sou testemunha da parceria da Anoreg com a doutora Moema, a qual tive o privilégio de conhecer ainda na comissão de grilagem do Tribunal de Justiça e depois no grupo de trabalho, no grupo de governança fundiária da Corregedoria. Portanto, só temos a agradecer os esclarecimentos e as informações. Posso fazer uma correção? Pois não. De novo. Pois não. Às vezes eu não me faço entender.
quando disse que a Noreg ia se esquivar, não que ela fosse fazer alguma coisa errada, e sim dizer, olha, isso aqui não está dentro do nosso estatuto, isso aqui não está dentro da nossa prerrogativa, então não tem porque deixa os dois se quebrarem para lá. Foi nesse sentido. Mas a doutora Luísa deixou claro que vai ser parceira dos produtores nesse sentido. Mas olha, eu quero deixar claro para você o seguinte, Márcio. Fica mal entendido. A Noreg já faz isso, não é de hoje, conosco. Eu não sabia. Nós aqui da federação várias vezes consultamos a Noreg, obviamente para entender alguns processos, por exemplo, nós não tratamos aqui, mas tem um ponto aqui que é importante, que é a questão da requalificação simplificada que foi tratada agora na palestra. Já há uma nova interpretação no caso específico de Rondon do Pará. E isso realmente está assustando não só a Noreg, mas também nós aqui da federação, porque isso aí, logicamente, vai dificultar um pouco mais a questão da regularização, especificamente do registro do título nas serventias, não é isso, doutora? Perfeito. E uma coisa que eu acho importante pontuar, que a gente também conversou mais cedo, é que o registrador tem total interesse em manter a matrícula ativa. Eu costumo fazer um comparativo dizendo que para uma empresa, o estoque de produtos dela são as coisas que ela tem na prateleira. O que o registrador tem na prateleira é a matrícula do imóvel. Então, se o registrador não tem matrícula na prateleira dele, ele não tem dinheiro circulando no cartório, falando claramente. Então, com isso, ele fica prejudicado também. Então, toda vez que um registrador fala, eu estou bloqueando essa matrícula, tenho certeza de que ele fala com dor no coração, porque ele queria estar com essa matrícula ativa para poder registrar cédula, para poder fazer transferência imobiliária, registrar compra e venda. Então, nós enxergamos que manter matrícula bloqueada ou manter matrícula cancelada, para nós é prejuízo, não é nosso interesse. Nosso interesse é requalificar, é tornar ela ativa, mas de um jeito que traga segurança jurídica. Para a gente não requalificar hoje e amanhã falar assim, olha, bloqueou de novo, você fez um grande investimento nessa área e agora tudo se perdeu porque a requalificação foi inadequada. Então, o objetivo nosso é oferecer segurança jurídica, que em última análise traz pacificação social. Então, contem conosco para isso. Nosso interesse é requalificar, é colaborar para a regularização fundiária. A gente acredita que a gente está num momento em que o debate da regularização fundiária está efervescente de novo e precisamos aproveitar isso, unindo forças para que a gente consiga entrar num novo momento no estado do Pará em que a gente tenha mais imóveis regulares. Márcio, Fernão e Luísa, aqui na federação a gente tem defendido muito, agora mesmo estava tendo debate aí com nossos técnicos da CNA lá de Brasília, sobre a questão da regularização fundiária. É fundamental, e a nossa defesa, principalmente quem defende e fala muito da questão ambiental, e agora nós temos aí a COP30, não é isso, que vai ser ano que vem aqui em Belém do Pará, e nós temos defendido uma coisa muito simples. A regularização fundiária é a base para resolver a questão da questão ambiental aqui na Amazônia, em especial aqui no estado do Pará. Então, a partir do momento que se dificulta a regularização fundiária, não é? Se cria complicações, dificuldades para se regularizar, isso também está potencializando a questão do quê? Das irregularidades do uso ambiental. Porque o que acontece? Quando você regulariza, tem CNPJ, tem CPF, tem que responsabilizar. E o que é que acontece? Nós sabemos, não é isso, Fernão e Márcio, que são produtores rurais, sabem muito bem disso. Quem regularizado vai ter a audácia de fazer alguma coisa que vai de contra a lei. Isso não ocorre, isso não acontece. E o fora da lei não quer regularizar de jeito Exatamente. E a gente precisa dividir quem é que está cumprindo a lei e quem não está. Hoje passa-se, por exemplo, para a sociedade, que parece assim que todo produtor rural comete ilicitude. E não é assim. Nós temos que deixar isso claro, nós temos que separar isso muito claramente. E para isso a gente precisa potencializar, apostar e contar com parcerias com a Noreg, o Poder Judiciário em especial, para justamente possibilitar a celeridade da regularização fundiária. Parar com essas dificuldades, sejam jurídicas, sejam administrativas, sejam legislativas, como foi falado, que precisa de mudanças legais. Então, eu acho que nós precisamos, nesse processo, ter mais união, não é? Dessas instituições, dessas entidades, para justamente possibilitar que haja um avanço e que a gente tenha, até a COP30, uma resposta positiva sobre a questão de o Estado do Pará ser o exemplo para a Amazônia em termos de regularização fundiária.
É isso que eu acredito. Bom, eu acho que, Excelente. eu acho que as demandas são muitas, o agro do Pará é gigante, né? Nós temos um problema fundiário que talvez seja o problema mais crítico do Brasil, mas o tempo é curto. Eu queria agradecer Coronel Solano, Márcio, doutora Luísa, e vamos continuar nessa discussão e vamos continuar usando a Noreg aí para poder nos ajudar e ajudar o produtor rural lá nas nossas regiões para poder melhorar esse trâmite cartorário aí e que a gente consiga ter agilidade nas nossas E atividades. aproveito, Fernão, Excelente, Aproveita agradeço aqui o- também. eu aproveito aqui o momento, tá, para pedir para ti, como nosso vice-presidente, tá, tu vês que o assunto de cartorário foi um assunto, é uma coisa espinhosa. Você viu que criou um humorinho Isso é ali. bom, isso é bom. É bom, Porque esclarece. O doutor Xavier foi muito feliz em trazer a Noreg aqui para dentro, porque eu não sabia disso, isso é novo para mim. E tenho certeza que quem está ouvindo nós aqui, tá, vai procurar. Sim. Então, por a vez, a gente faz um sistema de receber essa demanda toda em encaminhamento e fica cobrando, sei lá, Pra porque isso facilitar a ajuda comunicação, né? bastante nós. Para mim, se eu soubesse, Aham. tá, eu não entrava na justiça, eu estou 7 anos, peguei uma chamada lá naquele setor lá, entendeu? E porque eu fiz o certo, mas infelizmente não era o certo. Eu acho que hoje o certo é esse caminho. Então, muito bom, Mário, Fernão, doutora, tá, valeu mesmo. Acho que esse vai ser para mim, no meu, porque isso mexe, às vezes a emoção fala mais, né? Fala mais do que a razão, né? Você vê que ficou, pô, eu queria falar, ninguém deixou eu falar. A gente também não pode esquecer, né, Márcio, que nós estamos no processo de mudança aqui no estado do Pará na questão das serventias. Eu estava em 2002 trabalhando de forma privilegiada no Tribunal de Justiça do Estado quando foi implementada a primeira vara agrária. E de lá passei um tempo e acompanhei algum crescimento e ali começou o processo também, logo depois em outras gestões, a questão do concurso para os titulares das serventias. E isso precisa dar continuidade, né? E talvez o problema, parte do problema que você tenha falado é exatamente porque de repente a serventia não é a serventia que recepcionou os novos concursados, que são mais qualificados, mais preparados, tá certo? Orientados, passam por um curso, uma adaptação junto à escola da magistratura, com certeza. Hoje eles têm uma ligação direta com o sistema, com o Tribunal de Justiça e em especial a Corredoria. Tem um contato direto com o CNJ, que eu estou sabendo disso também. Portanto, mudou completamente a configuração do que foi lá no início, do que é hoje, em 2024, essa relação das serventias com o Poder Judiciário do Estado do Pará. Portanto, a gente precisa realmente exatamente dessa sinergia, de ter essa aproximação e essa comunicação. Eu acho que está faltando, né? É o que a gente está fazendo aqui, né, no Pará Agro, Ligar os comunicando, pontos. ligar os pontos. É isso né? aí. Portanto, só tenho a agradecer aí o privilégio, a Digo oportunidade mesmo. e os conhecimentos repassados pela Noreg. Não é isso, pessoal? Gratidão E imensa, se viu, pela prepare que oportunidade de você estar vai aqui. receber um já. Demora uma semana.